Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 14. Assim está escrito: Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos olhos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Esse é o texto que vamos meditar, falando quando o Senhor intervém. Aqui, Isaías já finalizando o seu livro, certamente encerrando o seu ministério profético, ele, depois de tantas profecias que Deus lhe havia dado acerca de Israel, profecia de bênçãos, de livramento, de correção, para que este povo entendesse o propósito e a vontade de Deus, e ele por muito tempo, por um período de 4 reinados, ele esteve ali firme, atento, ouvindo de Deus a palavra e transmitindo para o povo. E finalizando, ele termina aqui com uma promessa maravilhosa que Deus estava fazendo agora para Jerusalém, acerca dos seus inimigos, daqueles que os perseguiram, e quão variados foram os inimigos de Israel e ainda são até o dia de hoje. Basta ver o que está acontecendo lá no Oriente. Nós observamos por aí que esta palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, mas não importa quantos ou a quantidade ou a diversidade de inimigos que se levante contra aqueles que Deus escolheu e separou para si. Eles levantar-se-ão para cair, serão derrotados, e o povo escolhido pelo Senhor será vencedor, porque a vitória não vem do braço da carne, não vem da estratégia, não vem da inteligência humana. A vitória vem do Senhor. E há um texto na palavra de Deus que diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, toda e qualquer vitória relacionada ao povo de Deus, vem de Deus esta vitória. É Deus quem trabalha, é Deus quem peleja, é Deus quem guerreia. Ele é o Senhor dos exércitos, ele tem exércitos apostos às suas ordens para cumprir o seu mandado, a sua ordem, a sua orientação, preservar, guardar, livrar e defender o seu povo. Então, quando nós começamos a olhar isto à luz do que diz a palavra de Deus, ela vai nos mostrar em várias situações as dificuldades que se apresentaram diante do povo do Senhor e a maneira como Deus chegou na hora certa, no livramento, para dar a eles aquilo que eles esperavam da parte do Senhor. Então nós encontramos aqui o profeta Isaías sendo usado por Deus para dizer: isso vereis. O que é que eles iriam ver? Eles iriam ver a mão do Senhor sendo notória, ou seja, a intervenção pelo poder da mão do Senhor. Porque quando o Senhor estende a sua mão, é para livrar, para defender, é para guardar, é para proteger. E a mão do Senhor, ela é significativa aos seus servos. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida. E uma vez que o Senhor estendeu a sua mão, o seu braço, quem poderá fazê-lo voltar atrás? Ninguém. Quem em sã consciência procurou confrontar-se com Deus e permaneceu vivo? Ninguém. Quantos inimigos se levantaram contra o povo de Deus e prevaleceram? Nenhum. Por quê?
porque Deus peleja a favor do seu povo. Deus é aquele que se apresenta. É um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus presente, atuante e um Deus que proporciona livramentos e vitória. E o profeta estava dizendo aqui a Jerusalém, aquele povo, embora que depois eles pudessem passar também ainda por outras situações difíceis, mas nunca estariam para sempre separados da presença de Deus, porque este povo se move de acordo com a promessa de Deus para a vida deles. É Deus quem leva, é Deus quem traz, é Deus quem mostra, é Deus que orienta, é Deus que age no meio do povo que ele escolheu para ser o seu povo. Na terra, Deus tem um povo peculiar. No sentido espiritual, Deus tem um povo que ele entregou a Jesus e Jesus cuida e vai entregar este povo a Deus o Pai. E a este povo também a mão do Senhor está estendida. O braço do Senhor intervém nos momentos necessários para promover o livramento e a vitória para seus filhos. Então ele está dizendo aqui, isso vereis, quer dizer, com os olhos, vocês vão ver. Não é uma coisa que vão contar para vocês. Vocês serão testemunhas oculares. Vocês verão as coisas acontecendo. E ao ver, isso encherá o coração de vocês de alegria. E alegrar-se-á o vosso coração. O nosso coração, ele se alegra quando vemos a operação do poder de Deus através da sua mão, do seu braço estendido em favor do seu povo. E quando estabelece-se a vitória, os nossos olhos veem a vitória e o nosso coração se encherá de alegria diante da presença do Senhor. E ele continua dizendo, e os vossos ossos reverdecerão como a erva terra. E aqueles ossos que já pareciam vencidos na sequidão, no sofrimento, quando a mão de Deus intervir e o mover de Deus se manifestar, ou seja, o braço, a mão do Senhor se tornar notável, então até os ossos, diz-nos aqui, eles reverdecerão. Eles receberão vida, força, resistência. E diz que eles reverdecerão como a erva tenra. Não será mais aqueles ossos envelhecidos e quebradiços, não. Serão ossos resistentes. Isto é a maneira como a palavra de Deus apresenta a linguagem da vitória. Os olhos verão, o coração se alegrará, os ossos reverdecerão, quer dizer, voltarão ao melhor vigor comparado a uma erva tenra, e então a mão do Senhor será notável a seus servos, e o Senhor se indignará contra os seus inimigos. Quando nós observamos ao longo da palavra de Deus, em várias situações, Deus orientando o seu povo diante dos problemas, das dificuldades, das impossibilidades que eles encontraram pela frente. Em alguma delas o Senhor disse, parai, estai quietos, e vede o livramento que vos dará o Senhor. Em outras situações, Deus inverte as posições. Deus coloca os cantores na frente e os guerreiros atrás. E com aquilo Deus dá uma grande vitória. Em outras oportunidades, Deus faz trovejar. Deus faz cair saraivas. E desbarata aquele povo. Em outra circunstância, Deus envia um anjo.
E ele vem e vence um grande e poderoso exército. O que é isto? É a intervenção de Deus. Quando Deus intervém no estender da sua mão ou do seu braço, vitórias são seladas, inimigos serão derrotados, o nome do Senhor será para sempre glorificado. Então, quando nós vamos transcorrer ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui, ali e acolá, dentro do texto bíblico, em várias oportunidades, a intervenção de Deus a favor do seu povo. Deus trabalha por aquele que nele espera. O próprio Isaías, profeta Isaías, escreveu: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então, quem espera em Deus alcança a vitória. Quem espera no Senhor não se apressa. Quem espera no Senhor não toma a dianteira diante das batalhas, mas ele busca em Deus a orientação. E Deus, então, se apresenta para dar uma orientação, uma direção a ser tomada e a maneira como nós devemos nos posicionar para que a mão de Deus nos seja favorável e a sua intervenção possa selar, então, a nossa vitória. Este Deus trabalha por aquele que nele espera. Jesus, quando por aqui passou, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estamos em pleno século 21. Deus continua trabalhando. Deus não se cansa de trabalhar. E o trabalhar de Deus é algo maravilhoso. E feliz é aquele que entende, que compreende, que serve, que adora, que glorifica a Deus, alcançados pelo Senhor Jesus, são também constituídos como povo de Deus aqui na terra. E o povo de Deus aqui na terra, este povo tem um sinal, este povo vive em santa comunhão, este povo tem um elo de ligação com Deus, através da fé, da comunhão, da disponibilidade, da prontidão, do temor que se estabelece no coração e, portanto, Deus se levanta em favor deste povo. Há um texto em Salmos que diz: por causa do clamor e do gemido do necessitado, o Senhor disse: me levantarei agora. E o Senhor se levanta e intervém, e tudo se realiza em triunfo e vitória, e o nome do Senhor sempre será glorificado, exaltado e magnificado. Quando nós observamos que chegou o tempo de Deus livrar o povo de Israel do Egito, do jugo de Faraó, havia passado 400 anos. Deus tinha dito a Abraão que este seria o período que o povo seria peregrino no Egito, em terra estranha. Mas, ao completar este tempo, viria da parte de Deus livramento. E como poder-se-ia imaginar Israel escravizado, sofrendo no Egito, sendo subjugado, e agora, como vencer aquele poderio e sair ileso, sem nenhum confronto, sem nenhuma morte? Como poderia isto acontecer? A olhos humanos é impossível libertar-se assim, desta maneira. Mas quando chegou o tempo, Deus preparou um homem, Moisés,
encarregou deste importante trabalho. E Moisés, ele tão somente tinha a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e falar com Faraó. O trabalho de Moisés era este. Não era guerrear, não era lutar, não era pelejar, não. Era ouvir de Deus e falar. E foi assim que aconteceu. Faraó se endureceu, o Senhor Deus começou a pressioná-lo para que ele liberasse o seu povo. Veio as 10 pragas, finalmente ele liberou. O povo de Israel saiu, marchando, alegre, feliz, vitorioso. Mas, de repente, eles se encontram num lugar que pelas laterais há montanhas, à frente ao Mar Vermelho. E quando olham atrás, vem Faraó com seu exército com fome de vingança, para subjugá-los novamente, para impedir que eles fossem libertados, para levá-los de volta para o Egito. O que fazer nesta situação? Um beco sem saída. À frente o mar, aos lados montes, atrás Faraó, com o exército armado até os dentes. Não iria sobrar ninguém daquele povo. Mas o que acontece no momento necessário, quando eles chegam próximo às águas do Mar Vermelho, o Senhor Deus ordena a Moisés que lance, que estenda a sua vara sobre aquele mar. E quando Moisés assim o faz, milagrosamente o mar se abre. Se faz como que 2 paredões e abre-se uma larga estrada no meio do mar. Seca. Não tinha lama, não tinha lodo para ninguém escorregar. Seco de tudo. E quase aquele povo todo que saiu do Egito, eles marcham aquela noite toda. E eles vão marchando e vão entrando. E os primeiros vão chegando do outro lado. E os últimos vão entrando no mar. Quando o último entrou no mar, e eles estavam já quase que chegando à metade da travessia, Faraó os alcança e entra também no mar. Mas o mar era uma provisão de Deus para o seu povo, não era para Faraó, nem para os seus exércitos. E quando eles entram, e percebe-se que todos entraram, não ficou um soldado de Faraó para fora, todos estavam dentro do Mar Vermelho, e o último de Israel saiu do outro lado em seco. Deus fechou aquele mar. E eles pereceram no Mar Vermelho. O que foi isto? A intervenção de Deus. Quando Deus intervém, há livramento para o seu povo, mas há juízo para os seus inimigos. Eles foram prostrados, foram colocados em terra, mas o povo de Israel passou e atravessou do outro lado. Quando Deus intervém, estas coisas acontecem. Aconteceram no passado e pode acontecer no presente, porque Deus é o mesmo. Ele é imutável, ele não muda, ele não se diminui, ele permanece o mesmo com o mesmo poder e continua a intervir na história com a sua mão e o seu braço estendido. Aqui está um exemplo, o povo de Israel no Mar Vermelho. Primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós encontramos é quando aqueles 3 jovens que foram levados cativos à Babilônia, juntamente com Daniel,
que é Misael, Ananias e Azarias. Ao chegar lá, deram outros nomes para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o rei fez lá uma estátua e convidou a todos para adorar aquela estátua, aqueles 3 jovens não se curvaram, porque eles tinham conhecimento e comunhão com Deus. Eles prezavam pelos princípios da fidelidade diante do Senhor nosso Deus. E como eles não se curvaram, foi dado a eles uma segunda oportunidade. E eles disseram ao rei: não necessitamos de te responder coisa alguma acerca desse negócio. E quer saber? O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Lançaram então na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Amarraram a eles e lançaram-os com corda dentro daquela grande fogueira. E quando eles são jogados dentro do fogo, a esperança daqueles homens era que, ao caírem na fornalha, eles seriam consumidos, destruídos em poucos segundos. Mas o que acontece no momento em que eles são lançados dentro da fornalha? Alguém entra junto com eles. E o rei fica estupefado, perturbado, e começa a olhar, um passa para um lado, passa para o outro, passa para o outro, e eles estão caminhando, estão andando dentro daquela fornalha. Eles foram lançados amarrados e agora estão livres. O que aconteceu? E ele fica observando e conta 1, 2, 3, 4. Não pode ser. Nós não lançamos 3? Sim, ó rei, nós lançamos 3. Então, eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. O que foi isto? A intervenção de Deus. Quando eles foram jogados à fornalha, Deus veio e interveio. Aniquilou o poder do fogo. O fogo continuou aceso, mas não tinha poder para queimar aqueles jovens. Eles estavam debaixo da proteção de Deus, dentro do fogo, porém sem se queimar. Quem pode fazer isto? Só Deus. Deus provou na história, mais uma vez, que quando há temor e fidelidade no coração daqueles que o servem, no momento do sofrimento, ou que levado a situações vexatórias, o Senhor se apresenta e intervém para oferecer o livramento necessário. O Senhor se apresentou lá. O rei disse: tira para fora. Quando tirou, observaram, cheirou de um lado, de outro, não tinha cheiro de fogo, não tinha marca de queimadura, não tinha nada. Eles estavam como antes de serem lançados na fornalha. O fogo não pegou neles. O rei os tirou para fora, lançou aqueles inimigos no fogo, o fogo os devorou, e o rei então voltou atrás e passou a adorar o Deus de Misael, Ananias e Azarias, que é o Deus do céu. Deus interveio na hora certa e deu livramento àqueles 3 jovens, porque viu neles fidelidade e inocência. Este é o segundo caso que Deus interveio. O terceiro encontramos no mesmo livro do profeta Daniel, quando Daniel, por uma sedição daqueles que julgavam e lideravam aquele povo junto com Daniel, fizeram com o rei, fizeram o edito, o rei assinou, e depois eles acusaram Daniel. O rei não podia voltar atrás, e Daniel precisou ser lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. Leões famintos e devoradores, que numa bocada só
eles estraçalhariam com Daniel. Mas em Daniel havia o temor de Deus, a confiança, a obediência diante do Senhor. E quando eles o colocam dentro da cova, Deus intervém e envia um anjo para estar com Daniel. Daniel passa uma noite. Os leões não lhe fazem nenhum mal. O anjo do Senhor está ali com ele. No dia seguinte, quando o rei vai chamá-lo com voz triste, quem sabe esperando que não houvesse resposta, porque não havia mais nada de Daniel, mas lá de dentro Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. O rei o tirou para fora e lançou aqueles que os acusaram na cova. Antes que ele chegasse ao final da cova, os leões já os tinham estraçalhado. Daniel saiu com mão forte e poderosa de Deus e continuou a sua vida, o seu testemunho até o fim, até o último dia que Deus lhe deu aqui na terra. Quando Deus intervém, milagres acontecem. Este foi a terceira intervenção de Deus. A primeira no Mar Vermelho com Moisés, a segunda com os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, a terceira com Daniel na cova dos leões. E a quarta nós encontramos na vida do rei Josafá. Josafá era um rei que estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E em dado momento se juntam os moabitas e os amonitas, formam um exército e vêm em guerra contra Josafá. Josafá, quando sabe desta notícia, ele não usa de estratégia ou arma o povo, mas ele vai buscar a Deus. Ele vai clamar a misericórdia do Senhor. E à medida em que ele vai clamar a misericórdia de Deus em favor do livramento, o Senhor Deus intervém a favor dos seus servos e concede a eles um grande livramento. O que é isto? É a mão de Deus em favor do seu povo. É quando Deus vem e intervém em favor do seu povo. Quando ele foi a Deus, olha o que o Senhor disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E o que mais Deus disse? Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eles foram, eles saíram e eles venceram aquele povo, porque o Senhor Deus interveio naquela situação. E eles então foram desbaratados. Por quê? Quando Deus intervém, Deus vem para livrar. Josafá recebeu de Deus uma grande vitória e os seus inimigos foram derrotados. Não tiveram o poder de cumprir o que tinham prometido, porque Deus estava a pelejar a favor do seu povo e de Josafá. Eles obtiveram uma grande vitória. Mas em quinto lugar, nós encontramos um outro momento, na época de Samuel, quando Samuel estava exercendo as funções de sacerdote, juiz e profeta. Eles chegaram a um lugar chamado Mispá, para ali sacrificarem ao Senhor. E acontece que, no momento em que eles estão
oferecendo aquele sacrifício, sacrificando ao Senhor, os filisteus se armaram e vieram contra o povo de Israel. E eles estavam acampados ali em Mispá. E quando eles observaram que os filisteus estavam vindo, eles correram para Samuel e disseram o seguinte: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E o que aconteceu? Enquanto Samuel estava orando e sacrificando, os filisteus chegaram. E quando eles pensavam que seria fácil vencer a Israel e subjugá-lo, diz-nos a palavra: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus trovejou do céu. A intervenção de Deus foi através das trovoadas. Eles foram aterrados, foram derrotados, foram destruídos. E Samuel deixou escrito: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma grande vitória contra um grande exército fortemente armado. Mas não há nada que impeça quando Deus intervém em favor do seu povo, é para a vitória e para livramento. Esta foi a quinta intervenção de Deus. Existem muitas outras, porém, vamos relatar mais duas. A sexta intervenção de Deus nós encontramos na vida de Pedro. Quando Pedro estava preso, foi levado Pedro e Tiago. Tiago eles mataram, como tinha uma festa, deixaram Pedro guardado para depois daquela festa apresentarem ao povo e levarem também à morte. E quando Pedro está dormindo, algemados entre os troncos e aqueles soldados, guardados fortemente, Deus intervém naquela noite, em resposta à oração da igreja, que se reunia na casa da irmã Maria, e envia para lá um anjo, e o anjo toca em Pedro, manda que ele se levante, as cadeias lhe caem das mãos e dos pés, ele pega a sua capa, o anjo sai à frente, ele sai atrás em seguimento. Passam por aquelas seguranças, chegam à rua e depois o anjo desaparece e Pedro segue adiante. Vai lá na casa da irmã Maria. Quando foram procurá-lo para levá-lo ao povo e à morte, onde estava Pedro? Pedro estava livre. Deus interveio antes que aqueles homens colocassem as mãos em Pedro para matá-lo. Deus enviou o seu anjo e o livrou da morte. E ele seguiu ainda por mais anos servindo a Deus e propagando a palavra do Senhor. Quando Deus intervém, é para oferecer livramentos e vitória ao seu povo. A sétima e última intervenção, das que separei. Existem muitas outras, se for buscar ao longo da palavra de Deus. É aquela quando Paulo e Silas estavam pregando em Filipos. E aquela jovem é libertada do espírito de adivinhação. Eles são levados à prisão, algemados, presos ao tronco. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam. E quando eles começam a orar e cantar, a oração e o louvor subiu ao trono de Deus. Deus contemplou os seus filhos lá, naquela prisão. E naquele momento, Deus interveio. E Deus bradou
com um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, e todas as prisões se abriram, e os presos ficaram livres, mas nenhum deles fugiu. Todos ficaram, cada um no seu lugar. E Paulo e Silas continuaram servindo ao Senhor. Quando pela manhã chega o carcereiro, queria tirar a vida, pensando que todos tinham fugido, Paulo diz: não te faças tal, estamos todos aqui. O que foi isto? A intervenção de Deus. Então observe, quando Deus intervém, é para livramento e proteção. E aqui ele estava, conforme li nesta oportunidade, ele estava fazendo uma promessa ao povo de Israel. E esta promessa também, ela pode ser estendida à nossa vida. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos olhos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Não tema aos seus inimigos, as afrontas, as ameaças, as perseguições, os sofrimentos, as dificuldades, as pressões que vêm sobre a sua vida. Tenha confiança no Senhor. No momento certo, Deus aparece, Deus intervém. Nós relatamos aqui 7 diferentes momentos em que Deus interveio para livrar e dar vitória ao seu povo e sufocar e subjugar os inimigos que se levantaram. Nós observamos, em primeiro lugar, com Moisés atravessando o Mar Vermelho. Faraó quis atravessar, o Senhor Deus fez com que o mar se fechasse e eles sucumbiram. Quando aqueles 3 jovens na Babilônia foram lançados na fornalha de fogo, o Senhor apareceu entre eles e os livrou. Terceiro lugar, quando Daniel foi lançado na cova, Deus enviou um anjo e livrou a Daniel. Em quarto lugar, quando Josafá se encontrava diante daquele exército inimigo, os moabitas e os amonitas, o Senhor Deus disse: parai, esta peleja não é vossa, senão minha. Deus deu livramento a eles. Em quinto lugar, quando Samuel estava sacrificando, os filisteus vieram, ele clamou ao Senhor, e Deus trovejou do céu e os aterrou. Em sexto lugar, quando Pedro estava preso, Deus enviou um anjo e o tirou de lá. Em sétimo lugar, quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, presos, com cadeias, mas perto da meia-noite, cantando e orando, Deus mandou um terremoto, as cadeias se desfizeram e eles tiveram a liberdade de pregar, e o carcereiro e a sua família se converteram ao Senhor. Os nossos dias não são diferentes. O mesmo Deus que agiu no passado, ele continuará agindo no presente. É o Deus que intervém. Quem sabe alguma coisa na sua vida, no seu caminho, é preciso que haja uma intervenção de Deus. Mas eu quero lhe encorajá-lo. Viva de maneira agradável diante do Senhor. Procure ser fiel, leal, sincero, prudente. E clame ao Senhor. O Senhor virá em teu socorro. Estenderá o seu braço. Moverá a sua mão. E intervirá na situação que você nada pode fazer. Mas Deus, quando intervém, é para dar livramento e vitória. É isto que você precisa hoje. É isto que Deus, à luz da sua palavra, tem para mim e para você. Livramento e vitória quando Deus intervir a nosso favor. Ele continua intervindo em favor do seu povo. Quando Deus intervém, é para livramento e vitória.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.